Aquilo que acontece na infância não fica na infância. E para mostrar isso hoje para você, eu trouxe um estudo, tá? O estudo de experiências adversas na infância, que teve seu início ali em 1985 com o Vincent Felicity. E esse estudo, ele mostra o quanto a gente vai ter um impacto ao longo da nossa existência, né? Um impacto real e adoecimento real. Então, aquilo que aconteceu, traumas que aconteceram em algumas esferas específicas que eu quero trazer aqui para você hoje, isso aqui vai ser como uma conversa, eu vou parar, vou olhar os dados, vou trazer eles com toda clareza e minuciosa para você. Aquilo que aconteceu impacta, tá? Então, quando um trauma acontece, seja ele um abuso sexual, seja ele por negligência, ele vai moldar a nossa saúde física ao longo da vida. Tá? Então, ali em 1985, o Vicente Felicity, ele fazia um estudo lá em San Diego, na Califórnia, tá? E esse estudo era num centro médico de obesidade, porque a gente sabe que a obesidade vai impactar no processo de adoecimento, né? E ele fez esse estudo e ele traz primeiro ali um olhar, né? Como é que o estudo de experiências adversas na infância nasceu. Ele atendeu uma paciente de 53 anos chamada Dona. E a Dona tinha perdido, né, 45 quilos durante o seu processo de emagrecimento. Só que nos últimos meses ela tinha engordado tudo novamente. E ele achou isso curioso, ele chamou a Dona para fazer uma série de perguntas para ela para entender onde é que essa pesquisa estava falhando com ela. E ele fez uma série de perguntas, né? Então, quanto ela pesava quando ela nasceu, quanto ela pesava quando ela entrou no ensino fundamental, quanto ela pesava quando ela entrou no ensino médio. Em algum momento ali da pesquisa, ele fez uma pergunta errada. E ele perguntou quantos quilos ela pesava quando a sua vida sexual teve início. E aí ela respondeu 18 quilos. E esses 18 quilos não fazia sentido, né? Na hora das perguntas. E ele perguntou de novo. Daí ele percebeu que ele perguntou errado, mas ele perguntou de novo: quantos quilos você tinha quando a sua vida sexual iniciou? E ela disse 18 quilos. Eu tinha 4 anos e foi com meu pai. E quando ele se deparou com essa resposta e com o silêncio que veio depois dela, ele ficou chocado, porque ele nunca tinha conectado uma coisa à outra. Então, tempo depois, ele entrevistou uma outra paciente, a Paty, que tinha na época emagrecido em 51 semanas 135 quilos. Ela passou de 185 quilos para 60 quilos ao longo do tempo. E aí, ela percebeu que em 3 semanas, ele percebeu que em 3 semanas a Paty tinha engordado 17 quilos. É muito, né? E ele queria entender o que aconteceu. E entrevistando ela, ela disse que, olha, eu sou sonâmbula e eu devo estar comendo à noite. Eu era sonâmbula quando eu era criança, isso não acontece há muito tempo. Quando eu vou dormir, eu moro sozinha. E quando eu vou dormir, a minha cozinha, ela tá perfeitamente arrumada. Mas quando eu acordo de manhã, alguém cozinhou. Tem potes abertos, panelas sujas, prato sujo. Então, eu moro sozinha. Eu devo ter cozinhado e comido. E ele começou a tentar identificar por que ela fez isso. E quando ela começou a trazer as coisas que aconteciam no presente, ela trouxe o seguinte: ela trabalhava numa casa de repouso, numa clínica de repouso, e um dos pacientes, que era mais velho do que ela, começou a fazer comentários sobre como ela estava bonita quando ela emagreceu. E começou a falar sobre como ela estava melhor quando ela perdeu peso, enfim, e isso começou a deixá-la desconfortável. Até que o Vicente chegou num ponto específico da conversa onde ela traz um histórico de incesto. Ela foi abusada pelo avô quando ela tinha 10 anos de idade. E foi nessa época, inclusive, que ela começou a ganhar peso. Então, ela
relacionava, e que é psicólogo já percebeu isso antes, já deve ter estudado isso antes na clínica, né? O ganho de peso como uma camada protetora que impede que os abusos acontecessem. Bom, dito isso, ele começou a fazer sua pesquisa e esses dados foram ali se comprovando com mais de 200 pacientes. E ele foi apresentar, né, esse estudo para alguns médicos, né, uma plateia de médicos num evento, vamos colocar assim. E aí tem uma fala, e eu grifei ela aqui para trazer para você, que diz o seguinte, né? Um dos médicos na plateia disse para ele que esse relato dos abusos dos pacientes eram invenções, com o intuito de justificar as suas vidas fracassadas. A apresentação dele foi um fracasso, ele foi chacota para todos os médicos ali. Esse médico disse esse comentário super infeliz, recebeu aplausos, e ele, né, na hora da sua refeição, ele encontrou um outro médico, né, o David, que o apresentou para um terceiro, que era o Robert Anda, que deu sequência para ele, com ele, né, na pesquisa das experiências adversas da infância. E aí, o que acontece? Uma pesquisa com 200 amostras realmente é muito pequena, mas e uma pesquisa feita com 17 mil participantes? Que foi o que aconteceu? Então, o estudo ACE, ele foi realizado, né, nos anos posteriores, entre 1995 e 1997, com 17.421 participantes. E desse estudo teve-se a confirmação que abuso, negligência, disfunções domésticas, ou seja, violência doméstica, fazia com que as pessoas tivessem um índice muito maior de adoecimento na vida adulta, tá? Então, cada uma das categorias aqui, que são 10, eu vou falar para vocês 10 categorias, não as perguntas, né? Mas se você digitar no Google, você vai encontrar essa pesquisa. Eu posso deixar o link da pesquisa aqui na descrição desse vídeo para você. Cada um desses pontos, né, levam, cada uma dessas áreas leva uma pontuação. Então, a gente está falando aqui de abuso emocional, abuso físico, sexual, negligência física, negligência emocional, abuso de drogas por pessoas dessa casa, distúrbio mental dentro de casa, uma mãe que é violenta, divórcio ou separação dos pais, um comportamento criminoso de algum dos pais ou cuidadores, enfim. Cada um desses pontos é uma pontuação, e pessoas que pontuam acima de 4 no ACE têm uma possibilidade muito maior de tendência suicida, de diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade e uma série de outras doenças, tá? Eu vou deixar aqui na legenda o estudo completo para você. Quando eu me deparei com esse estudo, faz cerca de uns 2 anos, eu realmente entendi muita coisa no consultório. Então, é uma escala que eu aplico na maioria das minhas pacientes para poder mostrar que, olha, o que aconteceu lá atrás não fica lá atrás e pode estar impactando sim na sua vida agora. Então, qual é o objetivo desse vídeo, tá? Mostrar que ainda, né? Imagina isso aqui na década de 80 para 90, quando se falava muito menos em abuso, mas eles aconteciam tanto quanto hoje. Aquilo que aconteceu lá na infância impacta ao longo da vida daquela pessoa. Um outro estudo de caso, é isso que eu trago para vocês, né? Não é exposição de pacientes, porque o que eu vou trazer agora, inclusive, está aqui no livro do Mal Profundo, da doutora Nadine. Ela atendeu um paciente, né, de 4 anos, uma criança de 7 anos, que tinha parado o crescimento. Ela cresceu só até os 4 anos, ela tinha 7 anos. Mas quando se olhava para esse menino, ele tinha o percentil de uma criança equivalente a 4 anos. E aí, o que aconteceu com 4 anos? Os pais, né, receberam um inquilino, que era uma pessoa conhecida da família, alguém para
para alugar, né, um cômodo da casa e essa criança mudou. Essa pessoa que alugou um espaço na casa, que era uma pessoa conhecida da família, abusou dessa criança. E essa criança parou de crescer a partir do momento que o abuso aconteceu. Então, o que eu quero trazer com isso? O que eu vejo com muita frequência na clínica são vidas que no presente estão muito adequadas, que nada está acontecendo agora, mas lá atrás muita coisa aconteceu. E enquanto a gente não dá espaço para escutar essas histórias que ficaram paradas no passado, enquanto a gente não acolhe aquilo que aconteceu, não dá espaço para que aquela pessoa naquela idade, então, sei lá, você aos seus 12 anos, viveu uma coisa muito difícil, tá? A gente tá falando aqui de coisas extremamente dolorosas, mas quando a gente olha no ACE, você não se sentir amada pela sua família, tá? Você não se sentia cuidada pelos seus pais. Isso já é uma pontuação. Então, se você tinha um lar onde as pessoas brigavam constantemente, onde tinha violência, é uma pontuação. Qual idade você tinha? O que aconteceu? Quando você tinha, sei lá, 9 anos e alguma coisa aconteceu na sua casa, você não tinha recursos internos para lidar. Embora isso já tenha passado, uma parte sua é como se ficasse parada no tempo. E essa parte leva, sim, a uma permanência lá atrás, a uma impossibilidade de viver as coisas no presente como elas se colocam para você, a viver inteiramente no presente. Então, o que eu quero trazer aqui, né, na apresentação do estudo da escala ACE é o seguinte: aquilo que acontece na infância não fica na infância, impacta toda a nossa vida. Embora a gente possa ser muito positivo, e eu sou uma pessoa que buscou muitas vezes essa resposta. O que aconteceu no passado fica no passado, agora tá tudo bem, é só seguir em frente, não precisa voltar lá. Não é sobre voltar, é sobre ver aonde ficou machucado. Então, por exemplo, né, essa criança que parou o seu crescimento aos 4 anos, não é olhar desde o nascimento, é cuidar do que aconteceu ali aos 4 anos. Então, quais foram as partes da sua história que foram estagnando você? Que foram deixando marcas profundas que te fazem voltar lá como sinal de alerta? Respeita a sua história e seja muito compassiva com ela. Não é sobre seguir em frente apesar do que acontecer a qualquer custo, mas voltar para olhar e cuidar das feridas que ficaram também pelo caminho. Espero que esse vídeo possa te ajudar e faça sentido para você. Vou deixar mais sobre isso tudo aqui. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um grande beijo.